Então, pessoal, um bom dia a todos. Aqui é o professor Luiz. A aula dessa semana aqui é uma retomada sobre pH e pOH, uns conceitos importantes, muito cobrado nas avaliações externas. E a habilidade continua mesmo, que é interpretar segundo tabelas e gráficos, né, a qualidade da água, utilizar valores de pH para classificar soluções aquosas como ácida, básica e neutra. Isso a temperatura de 25 graus Celsius. Hoje vamos fazer o uso de simuladores e as competências socioemocionais são curiosidade para aprender, empatia, resiliência, abertura ao novo, imaginação criativa e muito foco. Falando em foco, pessoal, começou agora já essa primeira aula do segundo bimestre. O conteúdo ainda continua o mesmo, mas quem aí deixou de fazer as atividades ainda pode ir lá procurar no site onde eu deixo todas as atividades de química e me enviar depois assim um aviso, ó, professor, eu fiz algumas em atraso. Temos ainda até meados desse mês para poder acertar a nota de vocês na Secretaria Digital, tá? Mas em geral aqui o pessoal que está presente aqui pelos nomes que eu já vi aqui, muita nota boa, mas ampliar a nota sempre é bom, né? Tem gente que já não pode ampliar a nota aí não, né? Tem gente que já completou 9, 9, 10, 10. Então, mais algum aí que ficou sem realizar algumas atividades pode fazer isso, tá? Bom, pessoal, vamos retomar então os cálculos de pH e pOH. Esqueci de mencionar ali no slide anterior ali, agradecimento às estagiárias que me ajudam a planejar as aulas e também selecionar exercícios para vocês, tá? Vamos relembrar, pessoal, o que é o pH? Potencial hidrogeniônico. O pH é calculado aqui, né, com... Opa, deixa eu só aqui ligar minha canetinha. Aí, vamos ver se ela aparece. Aí, apareceu. Bom, então aqui o pH é... Cadê a caneta? Ué, só um minutinho. Agora sim. Então lá, potencial hidrogeniônico é como é chamado a sigla pH. Aqui para calcular matematicamente é menos log ou colog de H+, né, o antilog. E o pOH, semelhantemente, é calculado pelo log negativo da concentração de íons OH-. H+ relacionado com ácidos, OH- relacionados com substâncias alcalinas, mas a gente sabe que existe uma relação numérica entre o pH e pOH. Lembrando que quando eu tenho o valor do pH mais o pOH, o resultado disso aí dá 14. Só relembrando um pouquinho. Vamos aqui, pessoal. Tentem participar aqui, ó. Vocês adivinham uma substância aí que é ácida ou que é alcalina? Podem participar no chat aí. Refrigerante, o que vocês acham que é o refrigerante? Dá para classificar algumas coisas aí? Ácido, né? Ácido. E o creme dental, será que é ácido? Será que a gente pode colocar alguma coisa muito ácida para os dentes ali? Será que o creme dental está mais para alcalino, para neutralizar a acidez, ou está mais para meio da substância neutra, né? Vamos colocar que será que é alcalino? E a banana? A banana quando está verde a gente sabe que ela é marrenta, né? Ela trava a boca, isso é característica de substância alcalina. E quando ela está madura, será que é meio ácida? Ou será que é alcalina também? E agora, eis a questão. Depende da banana? Depende se ela está meio verde, se ela está meio madura. Ela pode variar seu pH entre uma faixa e outra. Ah, quando a banana está muito madura e eu ingiro, né, faço a ingestão dela, né? Dá uma acidez no estômago. Então, será que ela pode ser um pouco ácida? Depende da banana? Tá aí a questão, né? E chocolate? Chocolate, será que as substâncias que são utilizadas nele são meio ácidas, meio alcalinas? O que será que é, né? Será que tem chocolate que é meio amargo, então ele tem uma alcalinidade maior do que aquele chocolate que é muito mais doce, né? Lá o pessoal já pesquisou ali, a banana é alcalina. Então vamos colocar aqui, alcalina. E o chocolate, é ácido? O chocolate é um pouquinho ácido, um pouquinho alcalino, feito de leite, de cacau. Será que ele é um pouco ácido? Tá aí as questões, né? E agora aqui, sabonete. Depende do sabonete. Tem sabonete que o pH é balanceado, né?
E tem sabonete que o pH é levemente ácido, mas a maioria dos sabonetes é qual o pH? Neutro? Pode ser também. Lembra aquele negócio chamado sabão, aquele sabão em pedra chamado neutro? Cuidado, né? Pode ser uma pegadinha. Aquele neutro, sabão neutro ou detergente neutro, quer dizer que não tem aroma, né? Porque tem sabão de coco, sabão de limão, e aí o pH não está relacionado com o aroma, né? Mas ali o sabonete, em geral, os sabonetes, sabões, eles são alcalinos também. Desculpa a letra aí, correria. Café, café a gente não tem dúvida. A não ser que faça um café neutro, né? Mas o café é ácido. Muito bem, Patrick. E o leite? Ah, o leite eu tomo para quando eu tô com azia. Então o leite é alcalino. Depende do leite. Tem remédio chamado leite de magnésia que é alcalino, mas o leite tipo C, né? Ele é o quê? Ele é meio ácido. Opa, falhou a letra aqui. E o molho de tomate? Nossa, tem gente que nem pode tomar, né, muito alimento, né, ingerir muito alimento com excesso de molho de tomate. Tem um refluxo gastrointestinal ali, tem um monte de coisinha ali, né? E porque é uma substância ácida. Tem gente que coloca açúcar no molho de tomate para corrigir a acidez, mas está errado, tem que colocar um pouco de bicarbonato de sódio. Bom, vamos tentar resolver isso daqui, ó. Ao analisar um determinado suco de tomate, um técnico determinou que sua concentração hidrogênio-iônica, que quer dizer isso, concentração de H+, é igual a 0,0001 molar. Então calcule o pOH. Ó, ele dá um valor de H+, e pede para calcular o pOH. Não caiam nessa pegadinha aqui. Transformando em potência de base 10, fica 10 a menos quantos aquele valor? 0,001. Quantas casas decimais tem ali? Fica 10 a menos? O que vocês acham? Notação científica. 10 a menos quanto? Opa, tô achando que travou aqui o aplicativo. Não tem ninguém respondendo. Opa, 10 a menos 5, 10 a menos 3? É 10 a menos 3, ó. Aqui, ó. 10 elevado a 0, 10 elevado a menos 1, menos 2, menos 3. Então, 10 a menos 3. Então, o pH fica sendo igual a menos log de 1 vezes 10 a menos 3 ou só 10 a menos 3. E então, o pH, como é o valor aqui, ó, a propriedade logarítmica diz que a gente pode pegar aquele valor como resultado, menos com menos dá positivo, então o pH é mais 3, 3 positivo, né? Só que ele não pergunta, né, qual que é o pH, ele pergunta qual é o pOH. O que vocês acham? Se o pH é igual a 3, o pOH é igual a... O que vocês acham? O pOH é igual a quanto? Lembra que a soma dos dois é 14? Então, se pH é igual a 3, o pOH é igual a 11. Muito bem. Vamos lá. Considerando-se os sistemas vinagre, cerveja, salmoura, bicarbonato de sódio, amoníaco. Quais são os sistemas de caráter básico? Quais vocês acham que é básico aí? Qual substância? Qual o nome das substâncias? Agradeço desde já a participação aí, tá bombando o chat. Tomara que não trave muito. O que vocês acham aí? Quais substâncias aí são alcalinas? Tem caráter básico. O vinagre? Não. 8,5 e 12 já passou o valor? Vamos lá, 8,5 e 12. Porque a salmoura pH 7 é neutro, abaixo de 7 é ácido, então, correto. Qual que é as substâncias? Bicarbonato de sódio e amoníaco. Muito bem. Outra aqui, ó. Qual será o valor do pH de uma solução onde a concentração de íons H+, atenção, é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 4 molar? Ó, esse chapéuzinho aqui, né? Quer dizer o quê? Elevado, 10 elevado a menos 4. Só que aqui não é 1. E aí ele dá um valor log de 2 é igual a 0,3. Olha que interessante. Então a gente tem que calcular aqui o pH, ó. pH é igual a menos log da concentração de H+.
Só que aqui o pH vai ser igual a menos log de 2 vezes 10 elevado a menos 4. Se aqui no lugar do 2 fosse 1, seria fácil, o pH seria igual a 4. Mas aí ele deu o valor de log de 2 aqui, ó. Log de 2 é 0,3. Então o que tem que fazer? Ao invés de ser 4, o pH, eu tenho que subtrair esse 0,2, 0,3, perdão, por conta desse valor 2 aqui. Então fica sendo aqui, o pH era para ser 4, só que 4 menos 0,3, que é o log de 2 aqui, ó. O log, o log de 10 a menos 4 é igual a 4. O log de 2 é igual a 0,3. Por quê? Porque aqui aumentou um pouco o pH, aumentou um pouco a concentração de H+. Se aumentou um pouco, em vez de 1 é 2, então quer dizer que o pH tem que diminuir. Então, em vez de ser 4, vai ser igual a 3,7. Então, quando o valor aqui, ó, não for 1, o pH vai ser um pouquinho menor do que esse valor aqui, do que o expoente. Tá? Por exemplo, aqui, 1 vezes 10 a menos 4, o pH é 4. Se for 2 vezes 10 a menos 4, o pH é 3,7. Se for 3 vezes 10 a menos 4, o pH vai ser menor do que esse valor 3,5, 3,6, alguma coisa assim, que sempre o exercício te informa qual que é o log desses valores aqui, ó. Alternativa C, muito bem. Uma solução aquosa que apresenta concentração hidroxiliônica, concentração de OH-, tem a concentração desse valor aqui. Ela é ácido básico ou neutro? Ou melhor, ácido ou básico? Lembrando, essa concentração que ele está informando ali, ó, hidroxiliônica, OH-. Qual que é aquele valor transformado em potência de base 10? Vamos tentar, ó. Se eu travar aqui 10 a menos 10 a 0, 10 elevado a menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Então, aqui a concentração é 10 a menos 6, certo? Se é 10 a menos 6, então o POH é igual a 6. Qual é o valor do pH, então? pH é igual a... Travou? Será que travou? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos só dar uma olhadinha aqui, ver se travou. Travou, pessoal? O que vocês acham? Responda para mim. Travou? Tá ok? Dá um alô para mim aí. Opa, beleza. É que no meu celular aqui travou tudo. Deixa eu ver aqui, voltar. Todos, 1, 3. Tá autenticando lá. Bom, voltar no slide então. Aqui. Então, se o POH é igual a 6, então o pH quer dizer que é a diferença até chegar a 14. É quanto? 8. O pH 8 é um pH com caráter o quê? Alcalino ou ácido? Ele é alcalino. O POH 6 também é alcalino. Notem que, para mim não errar, eu sempre converto na escala de pH. pH 7 é neutro, pH abaixo de 7 é ácido, pH acima de 7 é Vocês estão enxergando? Tá tudo ok? Dá um ok para mim. Sim. Beleza, ó. Então aqui a resolução. Então eu tinha aqui, esse exercício é 1 litro de solução de ácido clorídrico com pH 0, opa,
com pH 3. Vou voltar aqui. Opa. Aqui, 1 litro de solução com pH 3. Foram adicionados mais 9 litros. Então, passou a ter uma solução cujo volume é 10 litros. Qual será o novo pH? Qual seria a nova concentração se houve uma diluição? Aqui é o seguinte, ó. Aqui, a concentração aqui hidrogeniônica é 0,001. Se foi dissolvido, se foi adicionado aqui mais 9 litros, ele vai passar a ter uma nova concentração, que é 10 vezes menor. O número 10 vezes menor que esse daqui é 0,0001. Então, qual que é a nova concentração? Essa daqui, ó. Aqui. Qual é a concentração? 10 a menos 4. Aquela ali, essa concentração. Qual que é o novo valor de pH? O que vocês acham? Se aqui 10 a menos 3, o pH era 3, aqui 10 a menos 4, qual é o valor de pH? 5? Quase, ó. 10 a menos 4, aqui o pH é 4. 4. Isso. Bom, aqui eu vou pular esse exercício porque eu preciso mostrar muito um simulador para vocês aqui, ó. Então eu vou lá aqui pegar um simulador. Olha só que bacana aqui, ó. Deixa eu voltar lá desde o início. Olha que legal, as moléculas de água aqui sendo ilustradas, né? Oxigênio em vermelho e hidrogênio em branco. Na temperatura ambiente de 25 graus Celsius, existe um único íon de hidrogênio para cada 555 milhões de moléculas de água. Isso significa que a concentração, né, é 1 vezes 10 a menos 7 mols por litro. Então, por isso que o pH da água, quando está a 25 graus Celsius, a água neutra, ela é o pH 7. Né? Se eu aumentar 10 vezes, a concentração desse íon vai para 10 a menos 6. Se eu aumentar 100 vezes, 10 a menos 5. É justamente aquele exercício. Se você diluir 10 vezes, a concentração de 0,1 passa a ser 0,001 e assim por diante. Para mudar o pH só adicionando água é muito difícil. Aí aqui, ó, tem aqui, falando aqui a característica do pH, por quem ele foi escrito, a definição, e o pH é muito legal porque ele transforma um número incômodo, desse aqui, por exemplo, para uma escala que vai de 0 a 14. Olha que legal isso daqui, ó. O simulador, infelizmente, não roda no celular. Mas olha, ele vai passando aqui, ó, algumas substâncias, os ácidos fortes, tem aqui o suco digestivo, né, o suco do estômago. Olha aqui, daí ele mostra o pH, aqui também, a concentração, ó, 1 vezes 10 a menos 1,12, ou seja, o pH, se eu transformar na expressão matemática, ele fica sendo um expoente aqui, ó. E aqui essa concentração aqui, ó, olha aqui que louco, olha o número aqui, a concentração em mol por litro. Olha que valor absurdo. Veja como é muito mais fácil a escala. Se eu pegar exatamente aqui, quer ver, ó, um pH igual a 2, vou pegar aqui, pH igual, ó, exatamente 2. Olha como é mais fácil interpretar. Aí a concentração é 1 vezes 10 a menos 2 e a concentração 0,01. Se eu altero esse pH, olha que número absurdo que fica. Ó. 1 vezes 10 a menos 1,98, mas olha a concentração aqui. Ó. A concentração é maior do que 0,01, porque 0,01 exatamente, o pH é 2. Se eu baixar um pouquinho o pH, olha que diferença dá nessa concentração. E aí, ó, eu gostaria de mostrar, aí tem várias substâncias aqui, depois eu vou mandar o vídeo para vocês explicando sobre isso daqui, é que a gente perdeu um pouquinho de tempo com o centro de mídias lá. Aqui que é importante, ó, eu gostaria até que vocês tentassem lembrar alguma coisinha aí, quer ver? Ó? Como assim alguma coisinha? Ó? Olha aqui, ó. Aqui eu tenho um pHmetro, né? Simulando o pHmetro. Olha a água. pH neutro. Olha quantas substâncias tem aqui, ó. Líquido secante. pH 13. Então quer dizer o quê? Que é alcalino. Vocês podem participar, tá, pessoal? Tá Sabonete. bom, professor.
Oi? Tá bom. Tá, ó o sabonete, pH 10, alcalino. Alcalino. Muito bem. Olha o sangue, 7,40. Levemente. Ácido. Opa, Ácido. Não, opa, alcalino. Não, alcalino. levemente alcalino. Fino. Olha o guspe, levemente alcalino também. Também. Que nojo, né? Olha o leite, levemente ácido. Ácido. Ó a canja de galinha. Opa, por isso que dá Ácido. queimação no estômago. É, ó, 5,80. Café, ó o pH do Ácido café. também. Suco de laranja. Ácido. Ácido. Refrigerante. Ácido. Ácido. E o vômito. Mais ácido ainda. Ó o ácido de bateria. Ó o Ah, pH onde foi lá. aí é mais ácido ainda. Olha só. É mais ácido, O que porque vocês é acham? bateria. Dentre as substâncias, qual que é a mais ácida? É essa, não é? O ácido de bateria. É, E eu qual que foi a iria. substância mais alcalina? Eita, esqueci. Ai, eu tinha Líquido esquecido. 50? Ui. Qual dessas duas, ó? Sabonete, 10, e o líquido secante, É o 13. líquido secante. E qual que é? Lembra qual que era a mais próxima de neutra? Ah, mostra aí das opções. Pera aí. Água. A água Água. é neutra. Qual que era a mais próxima de neutra? Coisa do motor. Não, ácido de Pera aí, bateria. professor. O leite. O Leite, leite. 6,50, isso, bem próxima. E aí eu tinha também o cuspe, 7,40 e o sangue, 7,40 também. Mas a mais próxima seria o leite, né? Mais próximo. Isso. Beleza. Agora, olha só, eu vou colocar aqui, ó, café. Olha o pH, 5. Olha o que acontece quando adiciono água. Ó. Notem bem, ó, vou adicionar água. Aqui tem meio litro, 0,5, vou adicionar mais meio litro, ó. O que aconteceu com o valor do pH? Ele Ele aumentou, aumentou. ele aumentou ou diminuiu? Aumentou. Aumentou. Ó, então, quer ver, ó? Café, pH era 5. Se eu adicionar água, o pH Aumentar. Aumentar. vai aumentar. Muito bem. E se eu colocar uma substância aqui, ó, um líquido secante que o pH é 13, ó, se eu colocar mais água, o pH vai diminuir. Diminuir. Então tende a o quê? Tende a neutralizar, né? Mas por que ocorre isso daí? Por que adicionando água vai tentar neutralizar a substância? Porque o quê? Está dissolvendo, está diluindo a substância, né? Agora, conforme eu vou colocando água, vou derramar mais água aqui, ó. Ó, derramar quase toda essa substância e vou adicionar muita água. Adicionei muita água, ó. O pH tende a neutralizar. Mas olha se eu tivesse que neutralizar uma substância aqui só com a adição de água. Seria quase impossível. Por quê? Porque tem que ter muita água para neutralizar uma substância. Mas altera. Por que essa adição de água altera o pH? Porque eu vou estar mudando a concentração. Não é só mudar o volume, eu vou estar mudando também a concentração da solução. Olha no aspecto micro aqui, ó. Agora eu vou colocar aqui, por exemplo, o sabonete, ó. O sabonete é o pH 10, né? Olha qual que é a razão, ou seja, a quantidade de moléculas H3 ou a mais, que é o H+, em relação ao OH-. Olha aqui as moléculas azulzinha aqui, ó. Olha a relação aqui, ó. Ó, tem muito mais, numa substância alcalina tem muito mais OH-, olha aqui na solução, do que H+. Diferentemente de uma substância que é ácida, olha a quantidade de H+, que aqui está representado por H3 ou a mais, em relação aos OH-. Olha só. Então, se eu pegar água, por exemplo, ó, tem a mesma quantidade de H+ e OH-, por isso ela é neutra. Se eu tivesse que contar aqui, ó, olha lá, ó, a quantidade de moléculas. Então, veja bem. Agora, vamos voltar lá no slide. Minha solução aqui, se eu tivesse que colocar aqui, ó, podia aumentar a quantidade, ó. Ó, se eu aumentar muito a quantidade de OH-, o pH vai subir, ó, passou de 14 até, ó. Olha a razão entre H3O+, que é OH+, que é o H+, em relação ao OH-. Pode falar aí, professor. Certo? Bom, agora eu vou voltar no slide lá para vocês responderem algumas coisinhas. Ó. Pergunta que eu fiz lá, essa também é a pergunta que eu fiz.
Agora uma pergunta para vocês. Refrigerante tem o pH 2,5. Qual que é o seu pOH? Opa, só desliga um pouquinho o microfone, só liga a hora que for falar. pH mais pOH é igual a 14. Se o pH do refrigerante é 2,5, qual que vai ser o pOH? Tem que ser 14 a soma. Qual vai ser o pOH? 7,35? Quanto? 7,35,35. Então 14 menos 2,5 é... É 7. Opa, mais 7,5? Não é 11,5? 11,5, né? Ah, tá. Eita. Porque a soma tem que dar 14. Então, o pOH é 11,5. Bora lá. Qual das soluções abaixo apresenta maior valor de pOH? Ó, aqui eu tenho o sangue, eu acho que é o sangue, 7,40. E aqui eu tenho uma substância que o pH é 5,80. Qual que apresenta o maior valor de pOH? Ou seja, qual que é o valor do pOH dessa solução aqui? E qual que é o valor de pOH dessa outra aqui? Aqui, ó, 14 menos 7,4. E aqui 14 menos 5,8. Qual é o valor de pH? pOH, quer dizer. A primeira? Pode ser. 7,40? Oi? A primeira? A primeira é? Peraí, é 7,40, né? 7,40. Então vai Dá dar 6,6. muito bem. 6,6 mais 7,4 igual a 14. E aqui, qual é o pOH? 14 menos 5,8. 8,2. 8,2. Muito bem. Qual substância tem o maior valor de pOH? Essa aqui. Pessoal, não vamos esquecer que pH mais pOH é igual a 14. Beleza. Passando aqui para outra. Ó. Então, a razão, né? Eu fiz essas perguntas para vocês. Qual que é a razão entre as substâncias? Aqui também mostrei lá, né? A razão entre H+, e OH- em relações ácidas e alcalinas. Aqui, vamos classificar, ó. Aqui tem um A aqui, ó. Se a relação entre H- e OH+, aqui, H3O+, que é o H+, e OH- forem iguais, qual que é o caráter dessa solução? Ácida, alcalina ou neutra? E se a concentração de H+ for maior? E se a concentração de H+ for menor? Vamos tentar classificar aqui. Qual seria a substância A? Ácida, básica ou neutra? Opa! Aqui, quando a concentração de H+ for igual a de OH-, a solução vai ser neutra. Quando a quantidade de H+ for maior que a de OH-, a solução vai ser ácida. E quando a concentração de OH- for maior, aqui vai ser alcalina. Certo? Pessoal, 5 minutinhos para acabar a aula. Deixa eu voltar aqui para vocês. Cadê vocês? Está aqui. Consegue me ver? Então, 5 minutinhos para acabar a aula. Eu vou mandar lá no grupo, pessoal. Para vocês aqui o questionário, mas vocês podem responder depois da aula, tá? Então, foi uma revisão. Mas, professor, não tá entendendo pra gente. Oi? Eu vou mandar no grupo. Tá. Você pode responder na parte da tarde, tá, pessoal? Vou mandar lá no grupo, tô mandando lá.